a minha mãe biológica. E chegando para conhecer a minha mãe biológica, ela era já pastora de igreja evangélica, porque antes era prostituta. Antes, porque tinha abandonado todos os meus... eu com todos os meus irmãos. Tinha nos abandonado porque ela era realmente de vida. Então ela estava convertida, vamos assim dizer, né? A igreja evangélica. Quando eu cheguei lá, fui conhecer. Batemos na porta, a gente... entrou, mas senti no meu coração simplesmente o desejo de dizer para ela que queria ser padre, de falar sobre o meu sonho. Então eu disse assim para ela: olha, eu não quero que você me dê justificativas do porquê a senhora me abandonou, por que não. Eu só quero lhe dizer do meu sonho. Mas no profundo do meu coração, minha gente, eu queria realmente receber a bênção dela, não é? Então eu disse para ela assim: o meu sonho, eu quero ser padre. A partir do momento que ela ouviu que eu queria ser padre, ela olhou bem para mim. E eu senti uma raiva mesmo nos olhos dela. Eu prefiro que você seja um marginal do que ser um padre. Isso doeu muito no meu coração. Doeu muito no meu coração e levei muito tempo para curar este trauma. Porque eu tinha 18 para 19 anos. Quem foi com o desejo de perdoar saiu com mais mágoa ainda. Por isso, minha gente, eu digo a vocês, eu fui muito tempo do grupo de oração, fundador também do grupo de oração lá na minha comunidade, porque lá na minha comunidade, na minha família, na verdade, nós somos envolvidos por 2 carismas, tanto da renovação carismática como de PJ. Então tem os 2 no meu coração, que eu não posso negar nunca. Então, o quanto você puder, diante de tantos traumas que nós trazemos na vida, participar do grupo de oração, se deixe levar pelo processo de cura. Porque assim, não é que um dia você vai ser curado de vez, de tantos traumas que você carrega, mas é o processo de vida que vai lhe ensinando. É Deus que vai, através do Espírito Santo, que vai inundando a tua vida, a tua história e curando você, libertando você de tantos perdões que você não dá. Tantas palavras que lhe machuca, tantas palavras, acontecimentos que lhe tiram o chão. E não é fácil, eu digo para cada um de vocês, não foi fácil perdoar de coração. Para eu estar aqui na frente de vocês, e dizer toda esta minha história para cada um de vocês. Realmente o meu coração hoje está livre. Livre, porque quando você perdoa, você faz o bem a você mesmo. O perdão, o primeiro beneficiado é você. Porque é você que vai murmurando as palavras, as situações, os olhos de mágoa, de rancor, de raiva, que as pessoas lançam sobre você. É a sua memória que vai fazendo com que você lembre isso. Por isso, faça o bem a você. Se você até hoje não perdoou alguém, quem sabe um amigo que pisou na bola com você através de uma palavra, de uma situação. Quem sabe um esposo, uma esposa. Quem sabe alguém que lhe machucou profundamente e você precisa ser restaurado, ser curado e liberto disso. Deixe-se envolver pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus realmente cura. E eu senti esta cura, e foi no grupo de oração. O grupo de oração que foi me ajudando a fazer esse processo. Eu quis realmente, depois que escutei tudo aquilo da minha mãe, e ela nos expulsou da sua casa, hein? Pegou até uma panela de pressão para lançar na gente. E a gente correu, eu digo minha mãe adotiva que foi comigo também. Então nós corrimos imediatamente daquela casa. E ao correr, ela saiu também correndo diante de nós. Mas, quando cheguei em casa, diante da cruz, aquelas palavras que Jesus dizia nos últimos momentos que ele passava na cruz. Palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. Eu desejei, a partir daquele dia, entrar no processo de perdão. Processo, não digo que naquele momento que já perdoei, não. Quis entrar nesse processo com o coração livre, aberto para isso. Por isso, faltou conhecer mais alguém. Quem foi? Meu pai. E veja, minha gente, eu não contei algo a vocês, porque mexe também muito comigo. Quando eu saí do orfanato para ir à casa dos meus pais adotivos, quando aquela mulher, a dona do orfanato, veio me dar a notícia que a partir daquele dia eu iria morar definitivamente na casa dos meus pais adotivos, aquela sensação de filho. Antes eu era um abandonado, um filho abandonado. Mas a partir daquele dia que aquelas palavras daquela mulher, ao dizer para mim, a partir de hoje, ou seja, seja feliz, que a partir de hoje você terá uma casa, você terá um lar. E hoje eu fico muito triste, triste mesmo, no fundo do meu coração eu digo isso a vocês, que tem muitas pessoas, muitos jovens, com os quais eu converso, que mesmo tendo seus pais que são biológicos, não se sentem filhos, não se sente um filho amado, uma filha amada, dentro da sua própria família, dentro de um contexto de família em que o pai chega tarde da noite, nem para meu filho não dá nem uma boa noite. Ou às vezes o filho o tempo inteiro fica grudado no computador, no quarto, porque quer fugir das relações, quer fugir do olho no olho. Eu fico muito triste com isso. Muitos até que conversam comigo no Facebook, entro por 15 minutos diários no Facebook. Quando eu entro, vários jovens querendo conversar comigo, situações. Me sinto só, mesmo diante de multidões diante de mim. A solidão que invade muitos jovens no mundo de hoje, em que não encontra mais um sentido para a vida. Eu conversei esses dias com um jovem que deixou inquieto. Ele dizia que chegava lá no Monte Serra, em Salvador, para ver o pôr do sol. Um pôr do sol lindo que lhe encanta. Mas eis que os olhos dele não estavam com os olhos de encantamento, não. Os olhos de tristeza. Eu estou triste porque me considero uma pessoa só dentro da minha própria casa. Eu não sou visto. Eu sou cobrado. Ele dizia para mim. Não sou visto. Não olham para mim. Simplesmente olham aquilo que eu faço de errado. Mas não me dá a possibilidade de vencer. Como é interessante você como pai, você como mãe, dizer para um filho, uma filha, eu acredito em você. E não simplesmente aquele erro que aquela pessoa fez, que o seu filho fez, você ficar murmurando pelo resto da vida. Deixe seu filho viver. Deixe essa vida que está brotando no coração dele. E realmente ele terá um sentido para a vida. E ele, no final da conversa, esse jovem dizia para mim, eu tenho o desejo de me matar. O desejo, olha, diante dele, eu do outro lado, mas naquele momento que estava contemplava o sol. Na verdade, ele estava contemplando a própria angústia. A angústia é sempre uma falta interior. É alguma coisa que eu estou sentindo falta e não sei, eu busco. Eu quero alguma coisa. Eu sinto falta de alguma coisa. Investigo tanto até encontrar alguma coisa que me dê firmeza. E muitos jovens encontram firmeza em mundo de droga. Mesmo que seja uma satisfação momentânea, mas é uma satisfação. É algo que lhe deixa feliz mesmo momentâneo, mas é alguma coisa que lhe lança para aquilo e lhe deixa satisfeito. Momentaneamente, mas deixa. Porque não encontrou olhares
de cura. Olhares de cura. E foi aqueles olhares de cura do meu pai. Eu fui conhecer meu pai biológico. Veja que lá no grupo de adolescentes, eu disse para vocês que tinha encontrado um menino que era meu sobrinho. E dele eu fui conhecer o meu pai. Então, claro que teve todo um momento especial. Naquele momento especial que eu fui conhecer meu pai biológico, eu fui juntamente com minha irmã, minha outra irmã, mais nova comigo. Então lá era um sítio, batemos naquele sítio, na porta daquele sítio, veio uma senhora, disse que ele não estava, mas já estava chegando, mas nós queríamos, porque eu queria ver, eu queria conhecer ele. Então, eu vou esperar, mas espera aqui fora, porque chegar lá dentro ele pode me dar uma surra, né? Então eu espero aqui fora mesmo. Vou pegar uma pedra, ponto, lanço na cara. Né? Já pensar isso no coração. Então, fiquei esperando. Esperando. Eis que, bem à distância, aparece esse homem. Sabe aquela sensação que vem no seu coração? E dizer assim, ele é teu pai. Ele é teu pai. Eu senti, meus irmãos e minhas irmãs. E ele vindo. Aí eu dizia para minha irmã dizia que nada, menino, que menino baixinho, eu sou alto. Ela me considera alto, tudo bem, né? Então, ele vindo, quando se aproximou, deu boa tarde para nós, ele estava de short, de bermuda, todo largadão, né? Todo simples. Ele olhou para nós e deu boa tarde. Aí quando eu disse assim, o senhor se chama Belo? Eu sou Vanildo. Eu disse que sim, eu sou Vanildo. Quando eu disse que eu sou Vanildo, esse homem começou a chorar e disse, meu filho. Meu filho? Como é que eu não conhecia? Eu fiquei dizendo, né? Meu filho. E veio, ele lançou nos meus braços e me deu um abraço. Mas um abraço bem gostoso mesmo. Me deu um abraço. E naquele abraço eu queria um pouco ficar distante, mas resolvi abraçar também ele. Ele pediu que a gente entrasse no sítio, conhecemos todo o sítio. Quando chegamos no quarto, diante de tudo aquilo que a gente viu fora, quando chegamos no quarto simples, uma cama muito simples, e quando chegou também no quarto eu vi um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Já percebi comigo, é católico, então eu posso entrar, né? Então eu posso entrar. E entrei mesmo. E lá a gente conversou lá na cama dele, né? Tinha até mesmo uma televisão muito simples também, velha. Aí ele começou a contar a vida dele para mim, dar justificativa, dizendo que minha mãe era muito cruel, por isso também que não tinha registrado. Ele sabia que eu era filho dele, porque eu era mais novo dela, né? Então eu sabia. De uma certa forma, o outro tinha falecido também, não sei porquê. Foi um panavoeiro meu registro também. Né? Então, ali ele começou a falar. Depois, quando ele falou, contou até mesmo um fato, meus irmãos, que aconteceu com minha bisavó e a minha mãe biológica. Para dizer da crueldade da minha mãe biológica. Dizia que tinha 2 pães, um pão de doce e um pão de sal. Minha bisavó não podia comer o pão de doce, porque era diabética. Então resolveu comer o pão de sal. Quando comeu o pão de sal, minha mãe queria também o pão de sal. E ficou muito brava com aquilo ali. O que ela fez? Chegou no quintal, pegou um arame, sabe, né? Um arame de cerca e tudo mais, pegou e deu nas pernas da minha bisavó. E deixou ela quase morta na sala. E sangrou bastante. Eu, quando fui visitar minha bisavó, via sinais, marcas, né? Cicatrizes, né? Na perna. Eu não sabia que era isso. Meu pai tinha me contado. Então, se não fosse o grito dela e os vizinhos que ouvissem os seus gritos, né? Ela estaria morta já. Então, ele contou esse fato para mim. Mas, diante disso tudo, eu disse para ele. Eu não quero ouvir mais justificativa. Eu quero lhe contar do meu sonho. Eu dei uma pausa imensa, porque não sabia o que vinha de lá. Dizia-se para ele, eu quero ser padre. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele homem dizia para mim assim,
Eu participava da comunidade do convento, que era intitulado Comunidade Jesus Crucificado. E nessa comunidade Jesus Crucificado, eu participava das missas também à tarde, às 5 horas da tarde. E gostava de ficar das 4 até as 5, cumprimentando o povo, acolhendo as pessoas no início, na porta da igreja. E veja que ele diz para mim que todos os domingos ia à missa somente para me ver. Aquela tarde. Aí eu disse, mas eu fiquei na minha cabeça, mas por que nunca vi esse homem na minha vida? Eu não sei se ele se escondia, com certeza, porque era baixinho, então eu já não via. Então, quando eu saía e ficava no altar, com certeza ele se misturava com a multidão, não sei. Nunca vi aquele homem na minha vida. E ele dizia que sempre me conhecia e não tinha coragem de se aproximar. Para mim, não sabia minha reação. Qual seria a minha reação? Aí ele dizia assim para mim, quando ouviu que eu queria ser padre. O desejo dele era ter um filho padre. E disse para mim, se isso que você quer, vá em frente, que você será uma pessoa verdadeiramente feliz. Meus irmãos, quando eu ouvi aquelas palavras, foi realmente uma cura para o meu coração. Aquilo que eu tinha guardado da minha mãe, já não guardei mais não. Porque aquelas palavras, ele olhava para mim de um jeito tão delicado, de uma palavra tão doce de se ouvir, que eu poderia mesmo querer escutar isso da minha mãe, porque a mãe é mais sensível, né? Eu pensei que eu iria realmente escutar isso da minha mãe, mas não, foi do meu pai. E eis que depois de 7 dias, ele faleceu. E agradeço a Deus por ter encontrado ele e ter realmente ouvido essas palavras de cura e de libertação. Agora eu digo para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos encantos de Deus, diante das decisões que nós devemos tomar na vida, e diante de tantos acontecimentos, nós precisamos nos lançar na vida de Deus e deixar se perder nele. Uma vida perdida em Deus para ser encontrada por ele. Quem perde-se em Deus se encontra verdadeiramente. Por isso eu pediria que vocês todos ficassem de pé. E nesse momento eu queria que você colocasse